No escritório de Natércio, ao lado da mesa, estava o globo sobre um pilar de madeira. Bastava comprimir um botão e a luz interior acendia, amarelada e suave, não alterando o azul dos mares nem o colorido castanho das terras. Virginia girou o globo vagarosamente e assim que o hemisfério ocidental ficou para trás, ela o deteve entre as mãos. Ali estava o Oriente. Deslizou o indicador sobre 5 letras negras que se destacavam no colorido acinzentado. Índia, conheceria o Ganges, sujo e misterioso como o mundo. Depois, talvez, o Egito, como se sentiria em Tebas? Pousou as mãos abertas sobre a esfera. Entre intimidada e surpreendida, contornou-lhe a superfície morna, como se pela primeira vez lhe tivesse sido revelado o tamanho do mundo. Para isso, ele nos deu pernas. Mas seria esse realmente um plano de fuga? E os anos todos que vivera percorrendo de norte a sul o mundo que criara dentro de si? E aqueles longos anos de desvairados sonhos não seriam as fugas verdadeiras com os pés ancorados? E mesmo que seja essa uma fuga, admitiu com humildade, podia ser a mais frágil das soluções, mas não lhe traria, pelo menos por hora, nenhum sofrimento. Já bebera muito da sua taça e, embora estivesse convencida de que ainda restava algo no fundo, uma voz lhe soprava que agora era a trégua. Deixou cair os braços ao longo do corpo. A viagem marcaria a primeira etapa. E depois? Apagou a luz e o globo voltou à sua opacidade. Assim apagado, sem alma, ele combinava bem com a mesa de Natércio. A força de recebê-lo todos os dias. Acabara adquirindo a feição pesada, austera, sem nenhum objeto mais pessoal, despojada. Jamais devia ter tido a presença de um retrato, de uma flor. Passando o olhar pela pequena pilha de processos, pareciam os mesmos desde sempre, Virginia examinou o peso de papel, uma estrela de um cristal leitoso, frio. Deixou e apanhou uma borracha já gasta, manchada de tinta. Em meio daquele conjunto tinteiro de alabastro, a lembrar um jazigo em miniatura, a estrela gelada, os processos de cartolina. No meio daquilo tudo, a borracha parecia viva, mais humana, mais sofrida. Apertou-a na palma da mão. Havia uma mesa com um botão de rosa e um porta-retrato de couro esverdeado dentro do qual a mãe sorria com um jeito de mocinha ajuizada. Que fim teria levado aquela casa? Que disposições Daniel deixara a respeito? Tudo tão misterioso, tão vago. A realidade é que o pai, a mãe, Luciano, os móveis, as roupas, tudo aquilo desaparecera como se fizesse parte de uma alucinação, de um delírio. Aproximou-se das estantes repletas de livros, disciplinadamente encadernados, de dourado e preto. A encadernação geral tira-lhes a fisionomia própria, padronizando-os de tal maneira que davam a impressão de serem no seu interior absolutamente iguais. Bom dia, Virginia. Ela apertou mais demoradamente a mão que Natércio lhe estendera. Bom dia, pai. Não a vejo desde a ceia de Bruna, quer dizer, há quase 2 dias, começou ele. Colocou a pasta em cima da mesa e sentou-se na cadeira giratória. Aconteceu alguma coisa? Assim mesmo ele devia tratar os réus, afável, mais cerimonioso, interessado, mais formal. Tenho estado fechado no meu quarto, pai. Não, nada de sério. Apenas eu precisava pensar um pouco, tomar certas resoluções. De repente ouvi a própria voz incisiva. Decidi viajar, mas uma longa viagem, sem passagem de volta. Pelo menos por enquanto. Pela primeira vez, depois de tantos anos, seus olhares se encontraram. Repetia-se o silêncio com que se defrontara naquela noite tempestada quando ele lhe pedira para ser internada. Renovava-se nele a antiga expressão desesperançada de quem procura e ao mesmo tempo renuncia. Ouça, filha, gostaria que você soubesse. Fez uma pausa, mas Virginia não permitiu que terminasse a frase. Sentiu que ele ia dizer o que ela já sabia. Fiz tudo para te amar e não consegui. Sim, pai, eu sei. Não se preocupe mais com isso. Está tudo bem. Nós não podíamos mesmo ser diferentes. Não podíamos ser diferentes. Mas eu quero que você saiba que, embora não tivesse demonstrado, fiz o possível.
Eu sei, eu sei. Calaram-se. Ele acendeu o cachimbo. Estamos sempre dizendo adeus, não, Virgínia? Ela aproximou-se mais. E se lhe estendesse as mãos, vamos ser amigos. Ao menos agora. Vamos passar tudo a limpo? Retrocedeu. Ele já cruzava os braços, retesado, protocolar. A entrevista sentimental estava encerrada. Posso contar com sua ajuda? Quero dizer, essa viagem, sem dúvida, filha. Já escolheu para onde ir? Precisará de dinheiro, providenciarei o suficiente para os primeiros tempos. Vou ajudá-la no que puder. Mas e depois? Você não irá como simples turistas, que é que eu entendi, e depois? Ela teve um sorriso. Depois a gente vê. Espero que você saiba o que está fazendo. Seu pai? Sei, pai. Vou estudar, trabalhar, em qualquer parte. Qualquer parte. E naturalmente fazer qualquer coisa. Vai assim sem planejamento ou acaso? Aceita o risco. Ele encolheu ligeiramente os ombros. Você é que sabe. Fez um gesto resignado como se dissesse: eu lavo as mãos. Virgínia foi saindo da ponta dos pés, no vestíbulo. Encontrou Bruna, que vinha chegando. Parecia mais magra e tinha os cabelos rigorosamente presos na nuca. Está pronta para o retiro? E, inclinando-se para beijá-la, pensou em Natércio. Assim, lavada, a face dela também era árida, dura, mas nos olhos havia a chama fanática que tanto podia arrastá-la para o amor como para a chama fanática que tanto podia. E para o ódio, dependendo apenas do que ela decidisse ser o bem no momento. E no momento, era o amor fraternal que lutava por dominar-lhe a mágoa de fêmea. Você só chegou ontem, depois do almoço. Passou a noite fora. Inocência me disse que encontrou sua cama intacta. Quer dizer que depois da ceia, não precisava se informar com Inocência. Sim, passei a noite fora. Cheguei ontem e me fechei no quarto. Bruna dilatou as narinas, arfava. Pode saber onde você esteve? Ainda não sabe? Apertou-lhe a mão. Bruna, foi uma brincadeira. Não estou pensando em prosseguir. Sossegue. Rogério não significa nada para mim. Ele está à sua procura. Eu sei, mas não quero mais vê-lo. Eu estava brincando, foi tolice, reconheço. Mas às vezes a gente... Calou-se, Bruna sacudiu a cabeça. Mas que loucura! E ainda me diz isso? Foi uma brincadeira. Se ao menos estivesse embriagada, mas ainda me responde assim? Me fala como se fosse uma piada. Como é que você quer que eu fale, hein? Mas, Virgínia, você está à beira de um abismo. Eu morreria de remorso se não... Você tomou consciência do que fez? Ainda está em tempo de se salvar, Virgínia. Ainda está em tempo. Virgínia encarou-a. E quem te salvará, Bruna? Quem? Ouça, Bruna. Adie seu julgamento. Pedi-lhe mansamente. Vou para longe. Não serei mais problema para ninguém. Acabei de falar com o pai. Vou abrir as asas que me restam e partir. Outras terras, outras gentes. Mas para onde você vai? Você não pode. Sou livre. Cuide de Afonso, que está mais precisando de cuidados do que eu. Bruna encostou-se no armário e fechou os olhos. Ah, você não calcula a minha aflição. Afonso piorou muito. Quase não vai ao escritório, bebendo sem parar. Enerva-se porque vivemos à custa de papai e, entretanto, não quer fazer nada para mudar essa situação. Tantos problemas. Virgínia. Há tempos Afonso vinha vadiando e bebendo, mas Bruna se absorvera demais com Rogério para notar o que se passava em redor. Só agora se dava conta de que ele estava em perigo. Era preciso salvá-lo também. Como se lhe faltasse o ar, Virgínia abriu bruscamente a porta. Saiu para o jardim. A manhã estava nevoada e úmida. Aquele rasgão seria o sol? Havia um verso grego que Conrado citara certa vez. Nascemos todos os dias quando o sol nasce. Sentou-se no degrau da escada, fincou os cotovelos nos joelhos e apoiou o queixo nas mãos. A pensadora, murmurou Otávio ao passar por ela. Ia sair, Virgínia apertou os olhos, queria guardar aquela imagem de Otávio que lhe pareceu luminosa e breve como o rasgão do céu. Gostaria de pintá-la, maninha. Agora você vai ser o meu modelo. Não há mais tempo, Otávio. Vou viajar. Vou para longe. Viajar? Repetiu ela, inclinando-se para acariciar o gato. E sem esperar resposta, enveredou pela alameda.
Pois farei seu retrato assim mesmo. Uma tela preta com um pontinho vermelho no centro. Vai se chamar A Pergunta. Não é uma ideia? Virginia aspirou de boca aberta a brisa fresca, impregnada no cheiro de terra, misturado a um vago perfume de rosas. Perfume de Otávia. Pelos seus famosos cachos, sorvera todo o veneno que lhe amargara a infância. Contudo, mais do que os cabelos, o riso, a voz, mais do que tudo a impressionava aquela placidez excepcional. E só agora adivinhava a herança sob a face estagnada. Sempre achara Otávia parecida com a mãe. Mas parecidas em quê? Levara tempo para descobrir-lhe na expressão o simples traço que as identificava. Era aquele ar desatento e manso. Era o jeito doce de arquear as sobrancelhas, de rir e de dizer querida. E Otávia sabia disso. Talvez desde o dia em que fizera o desenho de um rosto apático em meio da cabeleira emaranhada. Sabe quem é? E ao ouvi-la responder, é você, teve uma expressão melancólica. É o retrato de mamãe. Você nos acha parecidas? Virginia deteve-se, enxugou os olhos úmidos. Sim, o mais doloroso é que Otávia sabia. Não fazia nada porque não havia nada a fazer. Deixava-se apenas levar, desligada e inerte como aquelas folhas que o vento arrastava. Para onde? Apanhou um pedregulho e viu então que trouxera, fechada na mão, a borracha de Natércio. Seu primeiro impulso foi voltar para devolvê-la. Mas Bruno estava lá e, de certo, ele agora não precisaria da borracha para pagar nada. Rodou-a entre os dedos. Nunca ele conseguiria pagar nada. Sim, devia ter sido imenso o seu amor por Laura para não ter podido perdoá-la, nem a ela, nem a si próprio. Que pensamento alimentavam naquele longo abandono? Otávia lembrava-lhe a enferma no início da demência. Nela, Virgínia, ele via Daniel. Restava Bruna, mas Bruna traíra Afonso, e ele não suportava a traição. A cerca de ficos pareceu a Virgínia bem mais baixa e menos cerrada. Olhou pelo vão. Berenice corria pelo jardim da outra casa. Atrás vinha Inocência meio ofegante. Sua mãe não quer que você brinque na grama molhada. Berenice a enfrentou desafiante. Mas eu quero. Bruna também fora assim na meninice. Mas eu quero. Dizia diante dos mais fortes argumentos. Só o terror de Deus a fazia vergar-se, o terror de Deus e de seus anjos. Todos eles vingativos, vociferando castigo em meio de fogo eterno. Mas cultivando tamanho horror ao pecado, não tivera todavia a força necessária para resistir-lhe. Tenebrosa, certamente, a luta no seu íntimo. Adorara o pai, colocara-o bem alto e, de repente, o encontrara espatifado no chão, como se dera queda, substituíra-o por Afonso, e Afonso fora se esboroando, pouco restava dele. Elegera Rogério, mas chegara também sua vez. Agora agarrava-se a Deus, sublimando a natureza fogosa até o momento em que encontrasse o próximo amante. Então delataria as narinas e avançaria para ele no passo fatal de uma centaura mística. Virgínia aproximou-se do caramanchão. Nunca lhe parecera tão agreste como naquele instante, com as trepadeiras subindo insólitas, escondendo o gradeado sob a rede compacta de cipós e folhas. Há muito tempo ninguém mais entrava ali. A mesa apresentava sinais de apodrecimento, os tufos e avencas estavam definitivamente secos. Não sei ficar longe dessas minhas plantas, dizia ela palpando a terra. Otávia e as avencas. Virei buscá-la, prometera-lhe. Era mais desbragada mentira, mas se voltasse lá, seria capaz de repeti-la. Diria as mesmas coisas. Otávia tem seu retrato na mesa, as avencas estão cada vez mais viçosas. Frau Erta nunca ficaria sabendo da verdade. Já não podia distinguir o dia da noite. Não era esta a característica dos mortos? No banco, agora meio desmantelado, encontrara Afonso. Sorriso insolente, o queixo pontudo. Eu sou Afonso. Já ouviu falar em mim? Ainda ouvirá, minha menininha. Ainda ouvirá. Desde então, já representava por autodefesa. E o hábito ficara. Como seria na realidade? Perdera-se sobre as máscaras, inseguro, fictício. Nada mais lhe restava senão prosseguir na mistificação. Eu sou um poeta notável. Eu sou um grande engenheiro. Eu sou um fabuloso amante. Fascinado pela miragem do público,
prosseguiria se embriagando com palavras, com uísque, até cair na realidade das cadeiras vazias. Ou talvez não. Não caísse nunca. Continuaria delirando até o fim. Virgínia saiu do caramanchão. Se ele tivesse ficado com Letícia, quem sabe? Reviu-a de braço com Bruno, trazendo um sorvete para Afonso. Lembrou-se naqueles cabelos prateados, brilhando tanto ao sol. Era o que tinha de mais belo. Tosara-os e com eles o fio de uma vida que poderia ser melhor. Era sob esse aspecto que a encarava e não sob o ponto de vista de Bruna, que conduzia o problema para o lado moral, com todas as consequências nesse mundo e num outro. Não a julgava por ter escolhido o mal, mas a lamentava por vê-la fazendo o mal. O mal àquelas menininhas que giravam à sua volta, o mal a si própria. Como começar aquilo? Ninguém podia dizer. Desde a meninice já devia existir nela a tendência obscura. Desde a meninice já havia qualquer coisa diferente naquele corpo de bailarino. A realização de um amor teria conseguido desviá-la. Mas Afonso amou Bruna, ou melhor, optou por Bruna, desde que a ninguém ele amou e odiou tanto como a si próprio. Os cinco, pensou Virgínia, encaminhando-se para a roda de pedra. Ali estavam os 5 de mãos dadas, cercando obstinados a fonte quase extinta. Achou-os mais reais, mais humanos. Em meio da névoa da manhã, que lhes emprestava uma atmosfera de sonho, em cada um deles como que havia um segredo, um mistério. Quem sabe você de nós? Que sabe você de nós? Otávio perguntara. Virgínia acariciou a carapuça de uma das cabeças. Nada. Nada.